muito escuro? Aí? Tá bom. Boa tarde a todos. O tempo fechou, aí escureceu, foi tudo aqui, né? Mas é assim mesmo, né? Então, lembrando a vocês das crianças, eu comentei semana passada do enxovalzinho, né? Quem puder colaborar com a gente, né? Roupa de criança que não estiver usando, que for doar, pode trazer aqui para casa, que a gente tem um bazar aqui para essas mães da região. E elas vêm muito aqui no bazarzinho pegar roupa para as crianças delas, né? E sempre tem roupinhas bonitas lá, roupinhas em bom estado, né? Para que elas possam adquirir em um preço bem assim, simbólico, né? Para elas, tá? Lembrando também da cesta básica, quem puder colaborar com alimentos não perecíveis, para que nós possamos montar as cestas básicas, né? Um pouquinho de cada um, a gente acaba fazendo aí uma cesta básica para os irmãos, não é? A gente sabe que a necessidade é muita e a gente sabe que os alimentos estão muito caros, né? Imagina para aquelas pessoas que não têm condições, não é verdade? Então faz falta, né? E se a gente puder ajudar pelo menos um pouco, já ajuda esses irmãos aí a terem pelo menos o básico para poder se alimentar, né? Nossa palestrante hoje, nossa irmã Claudinha, que vai nos fazer a palestra, que vai passar a sua mensagem para nós, que possamos, como sempre, levar para os nossos lares, para o nosso dia a dia, né? Os ensinamentos que são passados aqui. Lembrando também que logo, logo já vai abrir as inscrições para o curso de doutrina para o ano que vem. Nós temos aqui na casa o curso ESD, que são 3 anos de curso de doutrina espírita. Para aqueles irmãos que tiverem interesse, é só se informar na secretaria, na recepção, para fazer a inscrição para o ano que vem, né? Em fevereiro começam as aulas para o nosso curso de doutrina espírita, que é o ESD. Eu acho que a gente tem que sempre aproveitar para realizar esses cursos, porque é um dia por semana e é 1h30 somente. Então, quer dizer, não ocupa nosso tempo em quase nada. É 1h30 que a gente fica ali vendo televisão, assistindo da Atena, né? Então, que a gente possa vir para cá e trazer conhecimento para o nosso espírito. Nossa, tá... Você vê, nem o microfone gostou da aula. Né? Então, que possamos, quem tiver a oportunidade, quiser realizar o curso, é só se informar na secretaria e fazer a sua inscrição. Tá? Eu vou ler uma mensagem para nós, o nosso livro do De Luca. Mensagem 64. O amor é o sentimento que nos liga a tudo e a todos. E somente a partir de sua prática é que nossa vida se torna feliz. O amor é o melhor de nós. É por meio dele que nos tornamos uma pessoa cativante, dócil, carinhosa, gentil, alegre, corajosa e disposta a ser útil a quem precise. Tais virtudes têm um impacto incrivelmente positivo em nossa vida, pois isso é o que as pessoas mais esperam de nós. Nenhum bem material será capaz de despertar tantas coisas boas nas pessoas como o amor que formos capazes de oferecer a elas. Somente o amor é a ponte que nos une a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Sem amor vivemos distante de Deus, distante do nosso semelhante e pior do que isso, distante de nós mesmos. A falta de amor é um corte nessa ligação divina com tudo e com todos. Então vamos neste momento mentalizando o nosso Mestre Jesus e nos envolvendo no seu amor, na sua paz, na sua fé e na sua proteção. Que possamos fazer a vontade do Cristo e não a nossa, Senhor.
Que possamos, Mestre amado, neste momento, sentir a sua presença, junto a cada um de nós, tocando os nossos corações e as nossas almas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas e ajudai-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Tudo bem? Boa tarde. Esse escurinho é bom até, né? A gente fica mais esperto. Hoje eu vim aqui para a gente falar dessa palavrinha que dividido em duas é transformação. Ou seja, a gente vai fazer uma reflexão sobre transformação em nós, nas nossas vidas. E como está divididinho ali, né? Transformação quer dizer uma ação. Ela só acontece se a gente se colocar numa posição de ação. Então vamos lá. E transformação é um processo, né? A gente muitas vezes esquece da capacidade de se modificar que a gente tem. Mas ela não acontece de uma hora para outra, né? É um processo, como diz aqui. Então vamos refletir que precisa dessa ação. E aí está lá. A habilidade em lidar com as características da nossa personalidade. Um dos caminhos para que a gente se modifique, a gente precisa descobrir quem somos nós, né? Como essa reflexão ela vai em cima muito daquela máxima que a gente fala sempre. Nascemos simples e ignorantes, não é? E também em transformação, porque a gente nunca está pronto. Reconhecer esse perfil da nossa personalidade, quem somos nós, sempre em mudanças, né? Porque a gente fala muito dentro da doutrina. Afinal de contas, a gente é imperfeito e tem a oportunidade nessa encarnação, como acontece nas outras também, de melhorar. Muitas vezes a gente não se coloca nessa posição. Às vezes a gente vai e acha que já chegou lá. E a verdade é, desde o momento que a gente nasce até o momento que a gente desencarna, esse processo de transformação é constante, né? A gente tem que estar sempre aberto a essa modificação. Então está ali. A gente precisa saber lidar com essas características da nossa personalidade, melhorando os traços que compõem as nossas formas de manifestação. O caminho da transformação nem sempre é fácil, né? Porque é renovação interior. Então tá lá. Nem sempre é claro de raciocínio sobre essa renovação interior. A gente faz um conceito muito mal disso, muitas vezes muito rígido, né? Isso nos leva a algumas atitudes de radicalismo e de moralismo conosco. Transformação também é pensar, para a gente não se colocar nessa posição de ser radical, é parar para pensar que quando a gente falha, tudo bem, faz parte, né? Jesus estava lá com tantos ensinamentos de amor, né? E de perdão a todos, não é? As suas curas que ele fez, que a gente conhece tanto no Evangelho, não tem tanta passagem, da onde ele diz, vai lá, não peques mais, o amor, a fé te curou. Enfim,
Então, para fazer essa renovação interior, e era isso, as passagens do Evangelho de Jesus, que ele reflete. A gente tem sempre uma segunda chance. Nós é que muitas vezes nos colocamos numa posição de que, né, às vezes a gente está num momento até de dizer assim, mas como é que eu errei nisto? Por que não, né? Nós nunca estamos numa posição de achar, por mais estudo, inteligência, seja lá o que for, por que não comigo, né? Quando acontece, o importante é a gente reconhecer esse ser imperfeito que nós somos. Né? E está lá, ó, o que não corresponde ao trabalho transformador da nossa personalidade é esse radicalismo que a gente falou aqui antes. A transformação acontece indo em direção aos valores capazes de solidificar o que está aí, uma paz, a nossa paz interior, a nossa saúde e a nossa liberdade de vida. Dentro da doutrina espírita a gente fala muito sobre livre-arbítrio, não é verdade? E aí a gente tem a liberdade de escolhas para a nossa vida. Tem horas que a gente escolhe um caminho equivocado, mas a porta está sempre aberta para a gente fazer uma correção de rota, né? Então, usar esse nosso livre-arbítrio é isso, nesse caminho da transformação. Então, a gente vai refletir aqui um processo e de algumas palavras e atitudes que valem a pena a gente refletir. Alguns vão dizer para mim, Cláudia, mas a gente tem que fazer tudo isso? Não, não é tudo isso. É a gente refletir hoje, se não passa por essas palavrinhas, por esses conceitos do momento que a gente tem que agir de maneira transformadora. Porque isso é constante. Se a gente descobre que a gente está doente, opa, é um sinal de que tem alguma coisa que a gente precisa modificar. A mesma coisa acontece quando vem um outro tipo qualquer de problema. É o mesmo sinal dizendo para a gente, olha, tem alguma coisa que você precisa se modificar. E se a gente parar para pensar, alguns dos problemas, quando eles se repetem, é por quê? É porque a gente não está conseguindo se transformar. Quando as coisas se repetem, os problemas, é um sinal também que a gente não está conseguindo se transformar. Então, vamos num passo a passo aqui para a gente refletir juntos sobre transformação. Postura de aprendiz. Isso é super importante, né? Como a gente já falou, eu nunca chego numa posição de que eu já sei tudo. Postura de aprendiz eternamente. 100 anos, 90 anos, 10 anos. Eu estava antes aqui conversando com a Rita sobre a dona Isabel Salomão, que é uma senhora muito conhecida dentro da doutrina, que desencarnou com exatamente 100 anos. Primeiro que a gente olhava para ela e não dizia jamais, né? Porque hoje os tempos são outros. A gente olha uma pessoa de 80 anos, 100 anos, 90 anos... não é como na época dos nossos avós, né? Hoje a gente tem muito mais disposição, energia. Então, a dona Isabel era uma dentre tantas outras pessoas dentro do movimento da doutrina e de todos os outros lugares que se colocam numa posição de aprendiz. A Rita não falou para nós aqui que estamos aí, as inscrições são gratuitas dos estudos do ESD, enfim... É a gente se colocando, a gente também aqui tem os estudos do EAD, que é um avançado, que junto com a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, ali tem uma característica de que a maioria das pessoas são trabalhadores de casa espírita, ou nossa aqui mesmo, ou de outras casas. Ou seja, uma das coisas importantes para esse caminho de transformação é postura de aprendiz. Eu nunca sei tudo. Sempre tem alguma coisa para aprender. Observação de si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Não era uma dessas máximas de Jesus? A gente precisa. Eu acho que hoje, mais e mais, é importante a gente levantar, olhar no espelho e fazer aquela pergunta para
para nós e para o espelho. Eu gosto de quem eu vejo. Quem sou eu? O que eu quero ou algo que eu não quero? Eu sei. Então, observar quem somos nós. Às vezes, quando a gente é bem mais jovem, a gente vai vivendo ansiedades e a gente quer cada hora uma coisa. E muitas vezes não dá tempo. Já numa maturidade, a gente pensa, pelo menos a gente diminuiu, né, o ritmo. E agora, eu sei. Às vezes, nem com a maturidade a gente sabe. O importante é a gente fazer uma reflexão de quem sou eu. Renúncia. Puxa vida, eu coloquei essas 3 palavrinhas aqui, porque quando a gente pensa em renúncia e em transformação, a gente tem que, é igual fazer dieta, vou ter que renunciar ao doce que eu gosto de comer todo dia. E a gente faz aí naquele radicalismo. E às vezes, depois de um período, a gente se frustra porque não conseguiu. Então eu coloquei essas 3 palavrinhas que é para a gente refletir o seguinte, porque não é para a gente responder sempre sim, 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 né? Às vezes vale a pena de algumas coisas, em alguns lugares, ou algumas situações, ou até algumas pessoas que convivem conosco, se a gente tem que fazer alguma renúncia, porque aquela amizade, aquele contato não está me fazendo bem. Então eu coloquei lá, posso, devo e quero. O importante é quando a gente consegue fazer o sim delas. Mas quando a gente pergunta de alguma coisa que a gente tem que renunciar, e às vezes é assim, eu quero, mas eu não posso e eu não devo. Então, são sempre 3 coisinhas super importantes para a gente perguntar de alguma coisa, de fazer uma renúncia, para que aquilo não seja muito agressivo em nós. Será que eu posso? Será que eu devo? Será que eu quero? Né? A aceitação da sombra, tá aí uma coisa. Como somos seres imperfeitos em constante transformação, não somos seres completamente iluminados. E temos as nossas sombras, as nossas irritações, as palavras muito rudes que a gente fala, seja para filho, para os companheiros, para quem for, para as pessoas que trabalham conosco, enfim. A gente muitas vezes se esquece que essa sombra faz parte da nossa vida. E ela é importante porque assim, a gente não passa debaixo da luz o tempo inteiro. Gostaríamos que, não é mesmo? Mas não. A sombra faz parte. Então vamos nos apropriar daquele momento. Não tem lá? Tem dia que parece que levanta o negócio, você fala, é isso. É a sombra. Vamos nos identificar debaixo dela e agir mais leve, para que a gente entenda cada vez mais esse lado sombrio, que faz parte da nossa vida também. Auto-perdão. A gente sempre fala de perdão, e a gente, em todo momento que lê alguma coisa, é como se a gente tem uma autoridade de perdoar o outro. Quando na verdade a gente esquece que o perdão, ele é ali para mim. Às vezes a coisa aconteceu e a gente está muito machucado, dolorido para aquilo. E a gente tem dificuldade de perdoar o outro. Agora o auto-perdão, ele tem que ser feito. Porque também, às vezes a gente não é vítima só da outra pessoa que nos machucou, que falou alguma coisa. Nossa atitude, talvez, sem a gente descobrir, ela tenha causado aquilo. Então, quando a gente fala sobre perdão, primeiro, se perdoar. Se perceber falho, dentro desse processo de ter se desentendido com alguém, com algumas pessoas, e perdoar para continuar. Porque senão é aquela bola de ferro da Idade Média, né, presa no tornozelo. A gente vai viver arrastando alguma coisa muito mal resolvida. Assim como os outros erram conosco, com certeza nós também erramos com os outros. Então, o perdão não é só para o outro, é para mim. Porque em algum momento eu também já magoei, já falei alguma coisa
já machuquei uma outra pessoa. Cumplicidade com a decisão de crescer. Quantos de nós a gente conhece, né? Pessoas que parece que não querem crescer. É porque é legalzinho, né? Quando a gente pode ser criança, ser adolescente, não ter responsabilidade. E a verdade é que a vida ela é feita de responsabilidades. A gente vai crescendo, amadurecendo, mas não só isso. Mesmo quando a gente é jovem, que a gente falava da porta aberta para as escolhas, para a liberdade, ela existe. E a gente precisa querer crescer. Porque não dá para ser infantilizado o tempo inteiro. Não dá para a gente exigir das outras pessoas que estão à nossa volta que elas estejam sempre nos desculpando por uma infantilidade praticada por nós. Então, um outro passo de transformação é esse: cumplicidade com a decisão de crescer. Oração. Está aí uma coisa que a gente negligencia e que tem um poder enorme de transformação. Eu sempre digo, aqui no Esmênia de Jesus a gente tem um grupo de oração também. Recebemos vários nomes sempre, toda semana. A Rita, que coordena esse grupo, recebe todos os nomes, fora os das urnas, na verdade, que a gente escreve e coloca aqui. A gente negligencia muito num processo transformador nosso esse poder de oração. A oração, ela é uma intercessão. Tudo bem a gente pedir, porque às vezes a gente fica sem graça, fica sempre encontrando, fala assim: ô Rita, ou isso, será que você pode botar um nome para o fulano, tal, não sei o quê? Sim. E às vezes a gente sempre tem um nome, vai falar de alguém. Mas será que lá na nossa casa, naquele momento que a gente tira para relaxar, a gente faz algum tipo de oração? A gente se apropria dessa coisa que tem para todo mundo, não só para quem pratica, só os grupos de oração que são praticados por essas pessoas. Essa pessoa é que tem o poder. Não, todos nós temos. No Esmênia de Jesus a gente não fala sempre, vocês ouvem sempre falar do Evangelho no lar? O Evangelho no lar é isso. É a gente trazer aquela vibração. É a gente colocar nós mesmos, porque a gente não tem necessidade de só fazer isso, da água fluidificada, no centro espírita. A oração nas nossas casas, com um copinho de água, faz o mesmo efeito. E a gente muda o nosso padrão vibratório mental, né? A gente não fala aqui, nossa mente é a nossa casa. Não é através do pensamento que a gente constrói tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, oração tem um poder fantástico. E não é só feito por outras pessoas que têm o hábito de fazer isso, mas sim por nós mesmos. A gente não precisa ter vergonha de pedir, né? Porque às vezes a gente fica assim: caramba, eu já estou numa situação tão boa, eu tenho vergonha de ficar pedindo. Não tem problema, a porta está sempre aberta, não é? Jesus já falava isso. Então, a gente tem que saber pedir, interceder por nós e pelos outros. Então, todos nós temos esse poder e faz parte dessa força no momento que a gente está passando por essa transformação. Trabalho. Trabalho tem uma coisa sobre trabalho bacana que eu coloquei aqui, que é qualquer tipo de trabalho, né? Mesmo se a gente já se aposentou, é importante a gente fazer algum tipo de trabalho. Nos ajuda, né? Tem gente que resolve parar, se aposenta, tudo e para de fazer qualquer coisa. A gente não é porque se aposentou que chegou lá e não precisa fazer mais nada, algum tipo de trabalho. E aí tem uma reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec faz, que eu coloquei aqui para a gente refletir sobre trabalho. Se Deus houvesse dispensado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o tivesse dispensado do trabalho da inteligência,
inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. É por isso que ele faz do trabalho uma necessidade. Ele disse: busca e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás o mérito delas e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Vê bem, estamos falando puramente de transformação. Trabalho é uma coisa importante, trabalho voluntário, ajuda de um vizinho, dentro da nossa relação familiar. E mesmo que a gente trabalhe e não esteja aposentado, no nosso trabalho do dia a dia, nós não somos só aquele técnico que estudou, que fez, que se capacitou, que está sendo contratado para fazer tal coisa. A gente convive com as pessoas no nosso trabalho. É essa rede que a gente tece. E precisamos uns dos outros. Então, essa reflexão aqui, não vamos ficar infantilizados. O trabalho é super importante. Então, tecer isso e fazer uma boa convivência de auxiliar a nós e ao outro é outra coisa importante também quando a gente vai todo dia para o nosso trabalho, né? Porque às vezes a gente fica pensando assim, quem faz trabalho voluntário é que é isso. Não, não é só feito no trabalho voluntário. No dia a dia nosso é importante o trabalho. Então faz parte desse processo. Vê bem, Kardec já falou aqui, desse processo transformador. A gente tem que trabalhar em alguma coisa. A gente tem que botar a nossa inteligência. Porque é o que ele fala aqui, senão a gente ia ser eternamente criança, né? Tolerância, tá aí uma coisa, a gente está vivendo momentos de relações rápidas, cada vez mais, e a gente vai perdendo a tolerância com os outros. A tolerância, ela traz também uma coisa de olhar o outro com uma certa empatia, né? Aquilo que a gente falou antes da história do perdão também, porque todo mundo erra. Ser tolerante, penso eu, no século XXI, nas relações que a gente tem traçado, cada vez mais é importante, muito importante, porque assim, eu preciso reconhecer o que a gente falou antes. Eu erro, né, e a gente age de uma maneira, atualmente, com muita pressa. Então, tolerância é super importante nesse processo transformador. Amor incondicional, tá aí uma coisa, né? No Evangelho de Jesus, se a gente pegar desde Gênesis a Apocalipse, a verdade é essa. É o Evangelho do amor, são as histórias dos perdões, das culpas, das relações interpessoais, intrapessoais, aonde ele deixou, e Kardec reforça tudo isso, de que só o amor que constrói. Mas é esse amor incondicional, porque a verdade é que a gente tem uma pressão social, muitas vezes de trabalho, aonde a gente condiciona, não é? Faço aqui porque você vai fazer tal coisa para mim. E aí não funciona. A relação de amor, ela tem que ser incondicional. Não é assim muitas vezes que a gente faz com os filhos? Às vezes não, né? Quando eles saem do caminho que a gente acha, que a gente traçou para eles fazerem, e eles estão saindo dessa rota, aí esse amor incondicional, ele não vem. Mas é super importante, né? Porque a gente tem que sinalizar, olha, errou, mas está aqui, né? Então, amor incondicional. Socialização, puxa vida. Esses grupos de estudo que a Rita falou, que a gente sempre fala e incentiva a todos a participarem, ninguém vai sair daqui expert na doutrina espírita de 3 anos de ESD, de 5 anos do Evangelho de Jesus, do EAD. Não. É o nosso momento de praticar isso aí. Socialização. A gente vem toda quinta-feira, tem sempre um cafezinho nos esperando, e a gente encontra as pessoas.
com as quais a gente não vê constantemente, mas naquela quinta-feira à noite, naquele momento, é o encontro. E ali a gente pratica o quê? Isso que a gente está falando, socializar. Na verdade, nós nos modificamos de acordo com as relações interpessoal que a gente tece, não é? A rede não é só a internet que conecta todo mundo. Na verdade, as nossas vidas são feitas de uma rede, de uma net, que a gente traça e aprende. Então, muitas com as quais a gente tem uma empatia rápida e fala, puxa vida, que alegria, que satisfação poder encontrar tal pessoa. E também aquelas onde a gente diz, parece que não deu certo, não consigo me entender. Eu sempre digo para a gente fazer uma reflexão. Quando parece que com aquela pessoa a coisa não caminhou, será que não é um sinal para dizer o quanto nós somos parecidos? Talvez nós estejamos vendo alguma coisa por dentro daquela pessoa que me incomoda, mas que na verdade está dentro de mim. Então é importante, a gente só vai aprender socializando. Então o trabalho transformador eu preciso socializar. A gente perdido, trancado em casa, não é? Afastado das pessoas, daquelas pessoas que parece que não gostam das convivências com os outros seres humanos, isso não dá, isso não faz muito bem para o nosso coração, não faz nada bem para a nossa mente. Então socializar é super importante. Caridade, né? Tá vendo que a gente fala de uma série de coisas aqui que às vezes a gente fica pensando que já tem. Ah, lá na oração já é. Ah, lá no trabalho voluntário já é. Ah, lá na tolerância já tem. Não. Caridade é outro passo que a gente tem que dar. Será que a gente é caridoso conosco? A gente sabe ser caridoso com o próximo? Né? Toda terça-tarde, a Rita, antes de começar aqui uma oração breve, o que ela faz? Puxa vida, estamos precisando da doação tal, isso, aquilo outro. Será que a gente pratica essa caridade de dar alguma coisa para o outro? Ou a gente dá assim naquela coisa, tá velho em casa, ninguém está usando, eu vou pegar e vou dar. Caridade. Caridade não só de doar, mas de uma postura de ser caridoso. Então é outra coisa, porque também é um outro momento de amor, de exercer amor. Caridade com o outro que a gente não conhece, com a necessidade do outro que a gente não sabe. Né? Muitas vezes até tirando do nosso, não é aquilo que está velho, que quebrou, mas sim aquilo nosso, que a gente também gosta, mas pensa assim, puxa vida, vai fazer diferença para alguém. Então, caridade para essa transformação. Tudo desse passo a passo que a gente falou de transformação, ele passa pela nossa mente. São através dos nossos pensamentos, é o grande poder transformador que a gente tem. Então eu coloquei uma reflexão ali que é muito importante, que a gente negligencia, mas é importante. Um diz assim, nós fomos sobre os nossos pensamentos, fomos treinados para ter medo de pensar bem sobre nós, ou sobre a capacidade de gerenciar nossos caminhos evolutivos. Fomos treinados para atender a expectativas, até mesmo os nossos grupos de amor cristão, né? Dentro das casas espíritas ou da igreja que a gente frequenta, enfim, dentro dos grupos de amor cristão com assídua frequência, é enaltecida a dependência e algumas vezes até a submissão. Eu sempre dou o exemplo da gente ser voluntário. A gente chega no gás de fazer alguma coisa naquele lugar que está precisando. Sem perceber, a gente vai praticar muitas vezes esse tipo de coisa. Aí eu convivo com as outras pessoas e eu quero que aquilo aconteça, porque eu quero que aquilo aconteça, porque eu acho que isso é o melhor. Eu sempre falo,
papel transformador de voluntariado é a primeira coisa, é você se colocar nesse lugar, nessa instituição, ou querer fazer isso, e se colocar numa posição de que assim, o que este lugar precisa, que eu posso doar, e não o que eu acho, debaixo de submissão e de força, que tem que ser feito. Então essa reflexão vale muito para esse convívio social que a gente tem. A gente não sabe pensar muitas vezes bem sobre nós e muito menos sobre o próximo. Então a gente usa da força para que algumas coisas aconteçam. Assim, né, a gente reflete bastante sobre esse poder transformador de pensamento. Para praticamente terminar, tem uma coisa aqui que eu acho fantástica, que ele diz aqui, ó: convivemos bem com os outros na proporção em que estivermos convivendo bem conosco. A adoção de uma ética de paz no transcorrer da nossa metamorfose. Ou seja, esse processo de transformação que a gente falou, é lidar melhor conosco para que a gente possa melhorar com os outros. Interessante, né? A gente refletir sobre isso. Só vamos conviver bem quando a gente entender, tá lá, eu preciso conviver bem comigo. E eu vou colocar um videozinho curtinho no final, porque para a gente fazer uma reflexão sobre esse assunto de transformação. O Sérgio vai dar o play aqui, mas espera um pouco, Sérgio, antes eu vou explicar. Isso aqui é uma... Espera só um pouquinho, Sérgio, dá um stop aí. Isso aqui foi feito para o quanto a gente dedica ao nosso tempo. Começa em 1930, então lá, aqui diz assim, ó: família, escola, amigos, vizinhos, igreja, bar, restaurante, universidade, colegas de trabalho e a internet e online. Então ele começa aqui em 1930 e as barrinhas vão mostrando o quanto tempo a gente dedica nosso para todos esses assuntos. Então, olha quanto na década de 30 a gente dedicava para a nossa família. Vamos prestando atenção no que ele vai fazendo ao longo do tempo até chegar em 2024. Bota lá, Sérgio, por favor. Década de 40. 50. 60. Ah, os anos 70. 80. 90. 2000. Stop. Pode parar, Sérgio. Vê bem. Olha quanto tempo. E não estamos falando do telefone celular para cá. Porque a gente já tinha internet. Ainda hoje, estruturando essa palestra, eu me lembrei que quando começou os sites, tinha o UOL, tinha as salas de bate-papo, não tinha isso? Quanto tempo a gente ficava? Era a década de 80. Então a gente tem contato com esse mundo online há muito tempo. Tanto é que começou ali, na década de 30, e vem, até o século 21, 2024. Olha só como a gente empobreceu da convivência com as pessoas, com a família, com os amigos. Mesmo os amigos estando em segundo lugar, são só 13% e uns quebrados que a gente dedica
a isso. Eu acho que todos vocês já devem ter visto também várias pesquisas que já saíram sobre as gerações nem estudam, nem trabalham. Está em último lugar college, que é a universidade. É outro lugar de fomento, de conhecimento, de conviver com as pessoas, de aprender, de passar, de receber e de passar para os outros. Os professores, para os alunos, que vão ser futuros professores, de repente, né? Enfim, para a gente então prestar atenção e encerrar com esse assunto que é super importante. Transformação é conviver. Conviver conosco, conviver com as pessoas. Obrigada, uma boa tarde, uma ótima semana para todos nós.